No estudo de hoje nós temos, então, Descomplicando o Apocalipse, parte 15. O cavaleiro do cavalo branco e Satanás é preso por 1000 anos. Na verdade, estamos tratando aqui de 2 capítulos. No capítulo 19, Jesus se manifesta, né, em juízo, e no momento importante, e que nós vamos ver aqui que acontece no céu, mas também logo no capítulo 20, Satanás é amarrado por 1000 anos e depois ele é solto novamente. Olha só, por que parece ele é solto e faz uma arruaça aqui na terra, uma confusão, e faz uma guerra contra Jesus, que Jesus é obrigado a matá-lo, destruí-lo com o sopro da sua boca e lançar, inclusive, o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. Eles vão vivos para lá, não passam nem pela morte. Interessante que esses 2 personagens não vão experimentar a morte, não, vão direto para o lago de fogo. Os demais vão passar depois por um juízo que nós vamos ver mais na frente, que é o grande trono branco. Mas a Bíblia diz que a besta e o falso profeta são lançados vivos. Aí nós vamos ver, então, no decorrer dessas lições de hoje. Você não pode perder, é muito, muito importante. É para você ter uma visão do quadro geral, né? Nós começamos lá na criação, aí vem o tempo patriarcal, e a lei, os profetas que vigoraram até João, e depois temos o período da igreja. Jesus nasceu, né? Sua primeira vinda, veio em carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele veio para nos redimir do pecado. Tem aqui, inclusive, a cruz aqui como um marco divisório. Aí começa o período da igreja, que está até hoje. O período vai terminar com, vocês estão vendo essa setinha aqui, arrebatamento. Aí começa um período de 7 anos de tribulações, divididos em 3 anos e meio, 2 partes de 3 anos e meio, que terminam esses 7 anos com um aparecimento glorioso. Ele vê nas nuvens e todo olho verá. Aí começa o milênio, né? 1000 anos são estabelecidos, e lá no final do milênio, Satanás é solto, mas depois as pessoas são enganadas por ele, e acontecem aí várias coisas que vão culminar no grande trono branco, que é vamos dizer assim, também chamado juízo final. Aí, esse juízo final, uma separação definitiva. Infelizmente, muitos serão lançados no lago de fogo juntamente com o diabo e seus anjos, mas os santos, os redimidos em Cristo, entrarão na Nova Jerusalém e estaremos assim para sempre com o Senhor. Tá? Então, nós estamos chegando aqui no momento culminante da história. Tá? Já caminhamos bastante, estamos já no capítulo 19, mas vocês viram no capítulo 11 a perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus enviou seus juízos sobre ele, sobre o mundo. No capítulo 12 ao 22, vimos quando o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz, quer dizer, a Babilônia, se ajuntam para perseguir o Cordeiro e a sua igreja. Aí nos capítulos 17 e 18, que foi semana passada, vimos como o sistema do mundo, representado pela religião falsa, que é a Babilônia, o sistema político e econômico que estão controlados pelo anticristo, entram em colapso. Né? E, inclusive, acontece algo muito curioso. Aqueles 10 reis que se unem ao anticristo, né? Eles batalham contra a Babilônia e destroem a Babilônia. Essa Babilônia que está aí desde o começo da história, né? Que é todo o sistema religioso contra Deus. A Babilônia representa tudo que é contra Cristo, na verdade, a falsa religião, né? Com as mentiras, os enganos de Satanás. Satanás descobriu que ele é muito crédulo, né? Ela é crédulo por natureza. Isso significa que quando ele crê, né? Ele está sempre crendo em alguma coisa. Ele tem o homem. Então Satanás ele usa as religiões para enganar as pessoas, né? Até os ateus, de uma certa maneira, eles têm a fé em alguma coisa, né? Que talvez não seja religiosa, mas todos os homens são crédulos, quer dizer, então Satanás usa essa capacidade, ou essa natureza adoradora do homem para requerer adoração para si. Aí começa todo o sistema que nós falamos na semana passada da Babilônia, que você pode recapitular, aí está aí gravado, né? Mas vamos lá. Aqui está no capítulo 19, nós teremos, logo de início, vamos ver os céus em festa. Por que o céu está em festa? Porque a Babilônia foi destruída.
E agora João tem uma visão da igreja já redimida e comemorando, celebrando as bodas do Cordeiro, o noivo assentado com a noiva, a grande festa, e essa visão gloriosa de Cristo também, ainda que no céu acontece essa festa, mas Jesus tem que intervir aqui na terra, porque é uma bagunça generalizada aqui, o anticristo faz uma confusão, e Jesus precisa vir pessoalmente interferir e destruir seus inimigos, tá? Mas no céu a grande exclamação, né, a grande proclamação de alegria, regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. O linho fino representa a justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Que justiça é essa? Será que é a justiça fazer vingança quando a gente persegue? A justiça de falar mal de você? As pessoas falam assim, eu quero justiça. No fundo, eu quero vingança. Eu quero ver meus inimigos punidos. Eu não quero deixar barato. Eu não vou deixar assim. Alguém vai ter que pagar. Não é dessa justiça. A justiça que ele fala aqui, que os santos são vestidos, a justiça conquistada lá na cruz, quando Jesus, então, nos justificou, morreu por nós, levou sobre os nossos pecados, nos declarou justos diante de Deus. Deus aceitou, então, a obra de Cristo como justiça em nossas vidas. Então, diz aqui que agora nós estamos vestidos com esse linho fino, branco, que representa a justiça dos santos. Amém? Então, isso é maravilhoso. O céu está em festa. E aqui a palavra continua dizendo, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, a igreja, que é a noiva, ela está com Jesus, fazendo festa. E fala assim, bem-aventurados aqueles que são chamados. Quem são os convidados, né, para essa festa? Na verdade, a expressão convidados apenas é uma redundância aqui no texto, porque os convidados para as bodas e a noiva são as mesmas pessoas, não tem, né, talvez só se for os anjos que estiverem como plateia, né, como assim, espectadores, porque não há outras, além da Jesus e a sua noiva, né, que estão ali presentes. Os outros seres que estão no Hades aguardando a segunda ressurreição, alguns que estão aqui na Terra ainda na confusão da grande tribulação. Então agora a igreja nas bodas do Cordeiro mostra então, que é um povo só, o povo mais feliz do universo, e já está entrando aqui, partindo daqui para frente, entrando na eternidade, que será uma festa que nunca acaba. Amém? Bom, mas aí o noivo, como que é o noivo? Aqui nós temos algumas descrições do noivo, vou falar rapidamente, não dá tempo de entrar em muitos detalhes. O noivo, o rei dos reis, como que ele é? Olha, ele é chamado aqui o fiel e verdadeiro, né? Ele vem montado num cavalo branco, na sua coxa está escrito fiel e verdadeiro. Em contraste com o anticristo, que é falso e enganador. Ele também é o que tudo vê. Diz aqui no versículo 12, seus olhos são como chama de fogo, nada fica oculto do seu profundo julgamento. Ele vai julgar as suas palavras, obras, os segredos do seu coração. Também é o vencedor supremo. Já temos esse versículo 12, da parte B, que na sua cabeça há muitos diademas, são muitas coroas, né? Quando ele entrou em Jerusalém, lá naquele tempo que ele estava aqui, ele entrou no jumentinho, lembra? Aquela chamada entrada triunfal de Jerusalém, o povo clamava, Hosana, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, né? Então, mas agora não é mais jumentinho, um cavalo branco que representa a autoridade, e com coroas na cabeça, representa que ele ganhou a batalha, e tem na sua cabeça muitas coroas, símbolos da sua suprema vitória. Amém? Então, esse é o noivo. Ele também é insondável em todo o seu ser. Você revela que você jamais vai conseguir esgotar completamente o seu conhecimento. Por mais que eu conheça, é infinito. Vamos passar a eternidade para conhecer esse nosso noivo. Aí vai ser demais, né? A noiva quer conhecer o noivo, não é isso mesmo? Mas haja tempo, né, para conhecer, e a eternidade será curta. Quer dizer, ela é infinita, então sempre estará aprendendo
ele é insondável. A palavra, ele é a palavra em ação também. Está escrito aqui que ele é o verbo de Deus, né? Deus criou o universo através da sua palavra, agora Deus vai julgar o mundo também através da sua palavra. Ele é o amado da igreja, o vingador de seus inimigos. O seu humano está salpicado de sangue, né? Diz uma versão, está manchado de sangue. Mas parece aqui até uma interpretação interessante, que não é o sangue da cruz, mas o sangue de seus inimigos, no sentido que respingou aqui o sangue, né, dos inimigos. Isaías 63 fala sobre isso, 2 e 3, que o sangue respingando nas vestes do cordeiro, as vestes brancas. E ele vem para o julgamento, porque ele está nesse cavalo para julgar. E ele vem para colocar os seus inimigos debaixo de seus pés, julgar as nações. E como diz lá, Paulo fala, ele vai colocar todos estão sujeitos debaixo dos seus pés. Finalmente ele entregará o reino ao Pai. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus o exaltou sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, o seu Pai. Amém? Então aqui uma descrição do noivo. E o que acontece com esse noivo? Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos. Então todo o exército está em um cavalo branco, vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são os exércitos dos céus? Então, são compostos não apenas pela igreja, mas também por todos os anjos e santos, né? Quando fala que os santos está referindo à igreja, mas os salvos do Velho Testamento, mais os salvos da grande tribulação, que já estarão ali na presença dele com vestes brancas. E diz aqui que da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. Lembra que ele é o verbo de Deus, e assim como a palavra, o universo foi criado pela palavra, assim também o juízo às nações, o juízo daqueles que o negaram, que o rejeitaram, também está através da palavra. Isso sai da sua boca uma espada. A espada é para ferir, não é mesmo? Então é para julgar, é julgamento. E vai reger as nações com vara de ferro. Não basta a espada na sua boca, ele tem vara de ferro. E ele mesmo vai pisar o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E nós temos aqui algo importante registrado, né, que ele traz sobre si mesmo, sua identidade. No seu manto e sobre a sua coxa tem escrito o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso amado e bendito, glorioso, vitorioso, supremo Salvador, Jesus Cristo. Mas, ainda nesse período, nessa fase, quando Jesus volta à Terra, porque há necessidade de uma intervenção direta dele aqui, tá? E vamos estudar por que tem que intervir diretamente. Ele volta aqui, a tribulação ainda não acabou. Babilônia já foi julgada, porém o anticristo e os reis da terra continuam no poder. E nessa altura estão invadindo a terra de Israel, tá? E quando Jesus desce, o que acontece? Aí olha só o que acontece, versículos 17 e 18 de Apocalipse 19. E viu um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio dos céus: vinde a juntar-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam, sim, carnes de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. Ele está dizendo aqui uma destruição final, né, daqueles que vão rejeitá-lo, tá? Então, nós vamos estudar nesse capítulo por que essas coisas acontecem e como acontecem, tá? E aqui na terra, aí a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. O inimigo, ele vai encarar Jesus. É muita arrogância, muita empáfia que é isso? Ele já sabe que está derrotado, mas ele não admite, ele vai até o fim, até as últimas consequências. E ele quer provar para as pessoas aqui que ele é mais forte que Jesus.
E ele se levanta, ele, os reis da terra, vão fazer guerra contra Jesus. Então esse mundo não resiste e rejeita Deus até o último momento. Em vez de se dobrar diante dele, não de Satanás, que não tem mais jeito, mas as pessoas seguem ele, seguem-no. E o anticristo também está invadindo Israel com todos os exércitos da terra reunidos, todos, inclusive do Brasil, Estados Unidos, todos. Ninguém vai ficar a favor de Israel nesse tempo. Vai ter todos estarão aqui, todos os reis da terra entregarão o seu poder ao anticristo nesse tempo. Não sei quem vai estar aqui governando por esse tempo, mas vai entregar ao anticristo. Espero que você não esteja aqui para ver essa cena, mas aí teremos essa batalha que já foi mencionada aqui no capítulo 16, de 12 a 16, a batalha chamada do Armagedon, tá? Mas é interessante, então, que já que Jesus desce aqui para interferir, sabe o que ele faz? Olha, versículo 20, a besta foi presa, e com ele o falso profeta. A besta aqui é o anticristo, tá? E o falso profeta que fizeram diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, tá? Então, o lago de fogo é um lugar que ainda deve estar desabitado, tá? Ele está preparado. Quer dizer, hoje temos lugares de prisões para os demônios, Temos nesses lugares temos a parte mais profunda chamada abismo, tá? Essa parte deve se comunicar com Hades, onde há muito tormento, mas ainda os demônios não têm total liberdade, até porque boa parte deles estão em prisão. Alguns estão soltos, têm permissão de andar na terra por um tempo, por isso que eles estão aí junto com Satanás trabalhando para destruir a humanidade, até possuindo pessoas quando elas dão brecha, tá? Mas diz que lá nessa fase aqui, quando Satanás tenta, o anticristo tenta encarar Jesus ali, eles são lançados, o anticristo e o falso profeta, lançados vivos. Eu creio que eles vão fazer a inauguração do lago de fogo, tá? E os demais mortos, os demais foram mortos pela espada que era a boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves do céu se fartaram das carnes deles. Quer dizer, está falando aqui de cadáveres que vão ficar expostos aí, vai ter nem que os enterre, é muita gente que vai morrer, então vai ser uma tragédia muito triste e terrível, como nunca houve. Note que não diz que estes demais foram lançados ao lago de fogo. As pessoas que estarão juntos com o anticristo aqui não vão sair ainda. As almas e os espíritos perdidos continuam indo para o mesmo lugar de sempre, o Hades, aguardando o dia do julgamento no final do milênio, tá? Conclusão dessa primeira parte da Apocalipse 19. Em breve Cristo voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A pergunta é, ele é o Senhor dos Senhores, mas a pergunta é, é o Senhor da sua vida. Você está preparado para se encontrar com Cristo? Vigie para que aquele dia não o apanhe de surpresa. Você está preparado? Ele está voltando, tá? Amém? E ele é o Senhor dos Senhores. A pergunta é, ele é o Senhor da sua vida? Ele é o Senhor da sua vida? Amém? Entregue-se a ele. A Bíblia diz que todo aquele que confessá-lo como Senhor, crendo que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aceite como Senhor. Mas ainda nós estamos apenas na metade aqui do nosso estudo de hoje, porque nós vamos entrar já no capítulo 20 e falar sobre o milênio e o juízo final, tá? E a primeira coisa que Jesus faz, então, quando inicia o milênio, estabelece esse período, é acorrentar Satanás. Bom, aqui eu vou fazer umas observações. Eu não vou poder entrar em detalhes, porque não dá tempo, nós estamos com muito que assumir. Mas há várias interpretações do milênio, tá? Alguns, inclusive, entendem que milênio não são 1000 anos literais, apenas um espaço de tempo muito longo, porque o número 10 é um número que representa uma certa grandeza, e 10 ao cubo, o milênio dá 1000, então é isso aí. Outros dizem até que já começou, o milênio já começou, Testemunhas de Jeová, se não me engano, dizem isso. Aí nós temos também
várias linhas teológicas, uma chamada amilenistas, que entende que o milênio é uma coisa assim que vai acontecer simultaneamente aqui, com tudo que está dentro da história, que não vai ser um período separado da história. Também temos os pré-milenistas, tem o pós, né? Assim também como temos os pré-tribulacionistas, os bid e pós-tribulacionistas, no sentido de que alguns interpretam que a igreja vai passar por grande tribulação, como já comentamos aqui. Mas a nossa linha de pensamento e interpretação, sendo coerente com tudo que nós já falamos, né? Então nós cremos que haverá um milênio literal mesmo, 1000 anos, tá? Então, porque aqui diz assim, olha só, Apocalipse 20, de 1 a 3, eu vou ler para vocês aqui, você pode acompanhar a sua Bíblia. E vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Tá? Olha, então ele é colocado num lugar chamado abismo. Tá? Desses vários compartimentos, assim, várias dimensões onde os demônios estão presos, há um mais profundo chamado abismo. E muito mais terrível. Ele fala de espíritos em prisões. E um dia, quando Jesus foi expulsar de uma legião de demônios, de um gadareno, eles falaram uma coisa interessante, né? Vieste nos atormentar no tempo. Tipo assim, nós temos um tempo aqui ainda, ele sabe disso. Foi-lhes dado um tempo. O Senhor está nos atormentando antes. O Senhor está nos atormentando aqui. Aí depois Jesus expulsou aquela legião daquele gadareno e eles rogaram-lhe que não os enviasse para o abismo, porque sabia que Jesus tinha poder até para isso, né? Não ser lago de fogo, mas o abismo. Deve ser terrível, porque um demônio ele já vive atormentado, né? Ele já está em tormentos, ele não tem paz nenhuma. A paz de um demônio é zero, o amor é zero, ele só tem maldade, ele só tem infelicidade, né? Ele vive já num tormento. Um pouquinho de descanso que ele tem quando ele está, você pode chamar de descanso, mas um pouco, talvez um alívio, quando ele entra em alguém, porque ele quer puxar as pessoas, tá? Então ele tem um nível de conforto, apesar que não deixa de ser ainda atormentado. Então só que onde ele entra, ele traz tormento. Há tantas pessoas fazendo tanta coisa errada no mundo que estão possuídas por Satanás ou influenciadas por Satanás, algumas inclusive possuídas. Há muito mais pessoas pelo demônio que a gente imagina, elas nem sabem disso. Eles entraram por brechas que foram abertas, portas foram abertas, consciente ou inconscientemente. Alguns realmente invocaram demônios, fizeram pacto com eles para ter poder com o espírito das trevas. Mas outros estão recebendo por outras portas foram abertas, inconscientes, até por herança. Alguma coisa que já está ali, que acaba tendo legalidade em algum espírito familiar. Então, temos que ter muito cuidado. Então, aqui fala que Satanás é preso onde? No abismo. Tá? É um lugar terrível. Ele fica lá amargando esses 1000 anos. Aí tem um final surpreendente, o versículo 3, difícil de explicar, né? Depois disso, é necessário que ele seja solto, né? Eu pergunto para você, se você prendesse o diabo, você acha que seria necessário soltá-lo? Tá? Eu acho que todo mundo vai falar, concorda comigo. Na minha opinião, ficaria dali já direto para o lago de fogo, não é verdade? Não sei o que você acha. Por que soltar Satanás? Ele atormentou a humanidade durante milhares de anos. Só fez coisa errada, só fez as pessoas pecar, só fez as pessoas ir contra Deus. Aí prende 1000 anos. Aí diz aqui que vai soltá-lo. Não, e não vai só apenas soltá-lo, diz que é necessário soltá-lo. Bom, ninguém vai entender porque é necessário, porque para entender isso, você tem que entender a mente de Deus. E nós não entendemos, né? A pergunta diz, né, de como Paulo exclama, né, quem conheceu a mente de Deus? Quem foi o seu conselheiro? Né?
São inescrutáveis seus caminhos, insondáveis seus juízos. Olha, gente, não dá para entender. Só dá para você crer e afirmar, se você confia na sabedoria do seu Deus, é o seguinte: é necessário que Satanás seja solto. Sabe, a gente vai ver pela história que ele sendo solto, ele vai provar, ele vai ser solto. Eu creio que aqui a necessidade aparente, né, pelo menos, que dá uma pequena, assim, que dá para dar um palpite, né, ou pelo menos uma mera percepção, vai ser para colocar a última prova da humanidade, porque depois que ele é solto, ele consegue reunir as nações contra Jesus, que vai governar a terra, a humanidade, por 1000 anos de paz. Mas Satanás vem e fala: não, ele não é bom, não. Quer dizer, depois de 1000 anos de paz, o homem ainda vai contra Jesus, porque alguns corações não se converterão no milênio, eles serão bonzinhos, né, por natureza, porque Jesus vai impor a paz. A palavra de Deus coloca a expressão com vara de ferro, quer dizer, vai ser a força. O homem vai ser forçado a ser bonzinho, mas no fundo, continua sendo mal. Quando Satanás é solto, ele junta todo mundo contra Jesus. Olha só que confusão que vai fazer no final do milênio. Eu creio que então aí dá para explicar por que é necessário que ele seja solto por um tempo, mas é por um pouco de tempo. Está bem claro aqui, tá? Um pouco de tempo. Então, vamos aqui ver o milênio e o juízo final, tá? Então, o milênio, que é o reino de Jesus, então Jesus, né, esse milênio foi prometido a Israel, tá? No Velho Testamento fala muito sobre isso, há detalhes impressionantes de como será o reinado de Jesus na terra. Em vários textos de Isaías, vários textos dos profetas maiores, até dos menores, cita esse período que o pessoal ficava pensando: quando vai acontecer essa coisa tão especial, tão maravilhosa, né? Onde diz que as pessoas, o mais novo vai morrer com 100 anos, as pessoas têm longevidade, muitos nem vão morrer durante 1000 anos. Fala que uma criança vai poder brincar com a serpente, o leão vai comer palha junto com o boi. Essa inimizade foi colocada entre os homens e animais lá no pós-dilúvio. Ela vai ser suspensa no milênio. Então você vai poder entrar já o leão sem problema nenhum, brincar como se fosse um gatinho, sem problema, tá bom? Isso vai ser no milênio. Quem ficar por aqui poderá fazer isso, tá? E diz também que haverá uma paz política, né? Haverá uma prosperidade econômica. Deus vai mostrar, eu creio que o milênio é para mostrar para a humanidade, né? Isso aqui também é uma opinião pessoal, apesar que eu já vi esse argumento em vários autores. Eu também acredito que o milênio vai ser para mostrar para o homem o que seria a humanidade se o homem não tivesse pecado, né? Tivesse submisso a Deus desde o Éden, não tivesse escolhido aquela árvore da ciência do bem e do mal para dizer assim: eu quero ir meu próprio caminho. O milênio vai ser, eu creio, para mostrar o que seria isso, mas só uma amostra, porque vai ser irrecuperável, né, para aqueles que já estão perdidos e que têm a marca da besta e que no fim vão acabar seguindo Satanás mesmo e serão lançados no lago de fogo. Amém? Bom, aí João fala assim: eu vi tronos em que se assentaram aqueles em quem havia sido autoridade para julgar. A Bíblia diz que nós, a igreja, vamos julgar até os anjos, nós estaremos lá julgando, tá? Mas o primeiro julgamento, antes de a gente falar dos julgamentos finais, vamos falar dos vários julgamentos citados na Bíblia. O primeiro grande julgamento foi a cruz, onde Deus julgou toda a humanidade ali através de Jesus. Então, o pecado foi julgado ali, tá? Então, sem o julgamento do pecado, na cruz não haveria os demais julgamentos. Ali foi o primeiro julgamento, o juízo caiu sobre Jesus, né? Então, pois Jesus recebeu em si mesmo o julgamento pelo pecado do mundo inteiro, estava retornando ao homem a possibilidade de reconciliação com Deus, com uma nova terra e com novos céus, né? Isso no futuro, mas já reconciliados com Deus para poder, então, ter direito a novos céus e nova terra. Então, o primeiro julgamento foi a cruz, mas depois acontece, quem é salvo, ele também tem um julgamento que acontece aqui no dia a dia da vida cristã, que nós podemos chamar até de auto-julgamento, onde você mesmo se julga, o Espírito Santo te convence e você que julga. Por isso que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, né?
examinai-vos a vós mesmos. Isso é um julgamento, né? Olha, você tem que se examinar. Na verdade, julgamento é de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o convencimento do Espírito Santo, mas é uma decisão sua de você, então, se julgar. Quando Paulo fala assim, há muitos fracos e doentes, porque não discernem o corpo de Cristo. Olha, cuidado para você, às vezes, tomar o pão e o cálice na ceia, indignamente tomar condenação. E ele termina dizendo em 1 Coríntios 11, 31, mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados pelo Senhor. Então, se nós julgarmos nós mesmos, então nós vamos ser muito abençoados, amém? Tá? Então, temos aqui o tribunal de Cristo, que vai ser estabelecido. A Bíblia diz aqui em vários textos que nós vamos passar por um tribunal. Todos nós vamos passar por um tribunal. Não será um tribunal para condenação eterna, não, porque a gente já está salvo eternamente, é garantido. Mas é um tribunal para distribuição dos galardões e para distribuição de autoridades, né? A Bíblia diz que uns vão governar sobre 10 cidades, outros sobre 5 cidades, vão receber prêmios porque, né, desenvolveram seu talento, outros não serão, e alguns serão julgados. Então, ali diz, Paulo fala que são julgados, inclusive, não só nossas palavras, mas até nossos pensamentos, e vai mais ainda, além disso, vai até as intenções do pensamento. Mas também haverá um julgamento de Israel, tá? Que acontece provavelmente já na grande tribulação. E na grande tribulação acontece também o julgamento das nações. E há um outro momento do julgamento que a Bíblia menciona, que é o julgamento dos anjos caídos. Os anjos passarão por um outro julgamento. Interessante que, dependendo do comportamento deles, até os anjos caídos, eles terão um outro julgamento que pode piorar mais a situação deles, ou pode até amenizar para a eternidade. E nós vamos julgar, inclusive, os santos anjos de Deus, ou pelo menos dá a entender que são todos anjos, quando Paulo fala que a igreja vai julgar os anjos. Olha só como você tem que estar preparado, né, com a mente de Cristo renovada, porque como você estiver, lógico, no corpo glorioso, você vai estar com a mente dele, Deus será tudo em todos, e você, agora, né, vestido com esse linho branco que é a justiça de Deus, você vai estar tão justo, tão aperfeiçoado em Cristo, que você poderá julgar os anjos, tá? Interessante essa expressão de Paulo, que nós vamos julgar até os anjos. Mas temos, então, o 7º julgamento aqui nessa relação, que é o grande trono branco, como mostra aqui em Apocalipse, né, que João viu o grande trono branco, e diante dele todos se dobraram, todos, né? Ninguém fica de fora, né? A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, né? O trono branco fala da santidade, da justiça, do juízo e do julgamento. A terra será redimida do seu cativeiro. A Bíblia diz que a terra geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. A terra não será destruída, mas transformada. Pedro fala que haverá, inclusive, a ser queimada com fogo, e os elementos ardendo se fundirão, mas haverá uma transformação, e a terra será aqui, e até o mar vai acabar, né? Vamos ver no próximo capítulo. Aí o mar não existe mais a partir do Apocalipse 20. Vai ser uma terra sem mar, porque não precisa de água, tá? Amém? A única fonte de água vai ser a fonte da água da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba, diz o Senhor, e beba de graça, né, da água da vida. Mas aqui o grande trono branco, então, ele está falando que as pessoas que estarão ali, eles vão receber a sentença final, e Paulo até fala, aquele que conhecia a verdade vai ser julgado até com maiores castigos. E aquele que não conhecia com menores, mas todos serão julgados e condenados, todos que não têm Jesus, todos que aceitaram a marca da besta, todos aqueles que morreram antes da grande tribulação, mas morreram sem confessar Jesus como Salvador. Temos aqui, então, o grande trono branco. E aí, então, vão comparecer todos, né? Porque para o grande trono branco os mortos vão ressuscitar. Não dizendo que os mortos vão reviver até que os 1000 anos se completaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder o segunda morte,
mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Há uma ressurreição que acontece antes do milênio, tá? Bem-aventurados que participam desta ressurreição, a primeira ressurreição. Todos, quando são regenerados em Cristo, estarão com ele. Esta é a primeira ressurreição. Mas diz aqui que acabando os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite são atormentados para todo sempre. Então o diabo vai para lá também, para o lago de fogo. Temos então aqui a derrota final de Satanás. Quando ele é solto, então ele reúne os exércitos da terra para ir contra Jesus. Interessante, vai contra, tá? E é difícil acreditar que pessoas estarão contra ele, mas diz que são um exército muito grande, são incontáveis como a areia do mar. É muita gente contra, e mais o Senhor vai destruir. Diz aqui, você pode ver aqui que então desceu o fogo do céu e devorou esse exército, aqui no versículo 9. Mas, voltando então aqui, essa é a batalha que já foi mencionada em Apocalipse 16. É um equívoco pensar que a batalha final seja distinta das outras batalhas mencionadas no livro, quando, na verdade, elas são mencionadas em vários, assim, de perspectivas diferentes, mas é a mesma batalha. Por isso que é mencionado em Apocalipse 16, né? E também aqui no 19, e volta aqui no 20, né, de 7 a 9. Temos a mesma batalha, né? Nesses 3 casos, a mesma batalha de Armagedon, que é o ataque final das forças anticristãs à igreja, tá? Então também Gog e Magog são nomes simbólicos, alguns até mencionam aqui, fazem relação de Gog com a Rússia, por causa da origem do nome, da raça, etc., né? Talvez povos estarão aí se unindo nessa batalha final de naturezas diferentes, quem sabe árabes e outros, eu não sei, não dá para explicar, há um mistério aqui, mas isso dá um nome aqui desses grandes aliados a Magedon, chamados Gog e Magog, aí a destruição final dos inimigos de Deus, amém? Tá? Aí no grande trono, diante do grande trono branco, aparece para o julgamento, vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, e eles estão ali diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo essas obras. Então, tudo que o ímpio faz vai para um livro, e ali é tudo registrado. Tá? Mas no livro da vida, não. Tudo foi apagado e limpo pelo Senhor Jesus. Tanto é que você vê que abriram-se os livros para julgar esses mortos, mas também abriu-se outro livro, né? Além dos livros, tem o livro, que é o livro da vida. Se o seu nome está no livro da vida, a sua ficha está limpa. Mas como está limpa se você fez tanta coisa errada? É porque tudo que você fez errado já foi apagado pelo sangue do Cordeiro, amém? Tá? Então, todos que estão ali, os mortos foram julgados segundo suas obras, tá? Então haverá penalidades diferentes na condenação eterna, tormentos diferentes na condenação eterna. Mas o livro da vida foi aberto, fica provado que os nomes daqueles grandes e pequenos não estavam neles. Muita gente entre os grandes e pequenos pensava que estavam, mas estavam. Mas vão comparecer diante do trono e os livros vão provar pelas obras deles que eles têm que ir para o lago de fogo também. E aí diz que deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui é uma expressão, né? Às vezes parece um pouco figurada, né? Metafórica, né? Mas o mar vai dar os mortos. Bom, os mortos que morreram no mar não estão mais lá, né? Mas está dizendo que até quem morreu no mar, né? Ou a palavra mar também pode ser nações, mas todos estarão, né, sendo devolvidos ali. E a morte e o inferno também deram seus mortos. Interessante que tem 2 elementos separados aqui, a morte e o inferno. Na verdade, a palavra inferno aqui se referia ao Hades.
é citado também no Novo Testamento. Então é sinônimo de Hades, onde estão as pessoas aguardando o julgamento já com um certo tormento, ainda não um tormento final, mas já um certo tormento, como diz na parábola do rico e Lázaro, que você pode ver que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico, aquele rico pelo menos, foi para o Hades e já estava em tormento, tá? Mas era só o começo, ali é a antessala do inferno ou a antessala do lago de fogo, tá? Então a morte entrega os seus mortos. Aqui dá a entender que todos que morrem, né, há um elemento, é um elemento que entrou né, como se fosse o espírito, não sei, mas é um elemento contra a humanidade, que é a morte. Né? Deus, esse foi um juízo de Deus. Se você comer dessa árvore, lá no Jardim do Éden, né, ele falou, você vai morrer. Aí entrou então a morte. E Paulo explica que pelo pecado a morte entrou no mundo, tá? Então a morte, ela é um inimigo que está aí, que ninguém consegue vencer. Jesus venceu a morte, tá? Mas no sentido de que ainda ela está imperando, porque as pessoas continuam morrendo, tá? Eu falo, aquele que crê em mim não morrerá, porque está falando de algo que transcende essa vida física. Mas diz aqui que a morte vai dar os seus mortos. Ela levou embora, desde Adão lá que morreu, de todos que morreram, ela vai ter que devolver os corpos, tá? Então dá a ideia de que haverá aí um reencontro de corpo que foi decomposto, mas que estará ali no estado espiritual, juntamente com a alma e o espírito, que formam um corpo espiritual que está desligado desse corpo, que foi consumido, foi corrompido, né, que experimentou corrupção, e então vai se juntar nessa segunda ressurreição. A morte e o Hades devolverão o que eles têm lá, os seus mortos, para serem julgados. E, infelizmente, esses serão lançados onde? No lago de fogo, tá? Então, vamos fazer aqui um resumo de hoje, né? Então, no final do milênio, Satanás é solto, há a rebelião como Gog e Magog, que foi citado, a terra e o céu são destruídos para pôr fim a tudo, tá? Acontece o julgamento final dos perdidos, que é o grande trono branco, e em seguida a separação eterna, quando Deus vai falar, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para alguns vai dizer, vinde benditos meu Pai, para o gozo eterno que nos está preparado desde a fundação do mundo. Alguns vão ouvir essa voz, benditos do Pai. Alguns vão ouvir, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o seu diabo e seus anjos. Então, agora nós veremos na próxima sessão, próxima parte, a criação de novo céu e nova terra. Aguarde para ver nosso próximo capítulo, que está aqui, né? Já vou colocar aqui, a Nova Jerusalém. Fique nessa expectativa, tá bom? Mas, enquanto isso, vamos a essa conclusão de tudo que nós ouvimos, né? A pergunta é, você está preparado para o dia do juízo? De que lado você estará naquele tremendo dia? Vai estar diante do trono branco, aguardando a sua execução, ou você já terá passado pelo tribunal de Cristo, porque já estará salvo, já para usufruir dos galardões. A pergunta é, você está seguro mesmo? Está debaixo do sangue do Cordeiro, ou está sob o peso e condenação dos seus pecados? Então, vem um grande apelo para você aí. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Amém? Então, entregue a sua vida a Jesus, tá? Nós temos aqui plantão de aconselhamento na igreja. Tá? Você pode ligar e você fuja, né? Fuja do pecado, fuja do mal, fuja da destruição final, do juízo final. Entregue a sua vida a Jesus. Esse é o tempo da salvação. Assim que Deus abençoe os irmãos poderosamente, e nós queremos nos rever, estaremos nos encontrando logo. E a palavra de Jesus é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está falando com você. Dê atenção a Ele. Dê atenção, não despreze o Espírito Santo. Ele está falando, você sabe disso. Ele está falando. Eu estou pensando, a pessoa perdeu a cabeça, a pessoa está maluca. Viver sem Deus nesse tempo.
Jesus está voltando, o pessoal vivendo para os prazeres, para se divertir, para passear, estão brincando com Deus. Não é normal, né, irmãos? Não é possível uma coisa dessa, é muita loucura. Deus disse, aquele lá juntou celeiro, juntou coisa, carro bonito, casa bonita. Aí Deus fala assim, louco, hoje pedirão a tua alma, né? E o que você tem aí guardado para quem será? Olha, desculpa aí, mas se você não tem o seu nome no livro da vida e você está perdendo tempo, e não seja louco, não seja doido de você ficar fora disso. Isso é a pior loucura, porque a loucura é eterna. Não brinca com isso, não. É sério, gente. Entrega a sua vida a Jesus. Dá um chacoalhão que está perto de você. Se não tiver meu irmão, olha, Jesus está voltando. E se você partir hoje, para onde você vai? Qual será o seu fim? Então, nós esperamos você, sabe aonde? Na Nova Jerusalém. Amém? Esperamos você na Nova Jerusalém. Será maravilhoso para poder estar eternamente com você. Deus os abençoe com a sua graça maravilhosa.